Hebreus capítulo 12. Eu creio que essa mensagem possa servir para exortação e edificação de muitos. Que essa mensagem pode trazer uma direção clara para os nossos pés, para as nossas vidas. Eu creio que se apenas abrirmos os nossos ouvidos, os nossos corações, aquilo que a palavra de Deus disse, seremos tocados e transformados. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. E Deus, Ele quer operar, Ele quer mudar, Ele quer transformar. E que neste momento o Espírito Santo se faz presente. Porque o problema não está na semente, na palavra. O problema está na terra dos nossos corações. É ali onde o problema está. Então vamos abrir nossos corações. Lendo aqui em Hebreus 12, começando no verso 12. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura, porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Vamos orar. Bendito Pai, em nome de Jesus, pedimos, Senhor, a tua luz, a tua graça, a tua presença e o teu poder, Pai. Que isso aqui não seja, Senhor, apenas uma palavra, um breve momento, mas que isso seja, Senhor, um momento de transformação. Que isso seja um momento, Pai, onde os nossos ouvidos estão abertos e os nossos corações estão abertos. Oh Deus, precisamos de Ti, ajuda-nos a andar nos Teus caminhos, em nome de Jesus. Amém. O autor dos Hebreus, como vocês sabem, ele está escrevendo para uma igreja e um povo que se diz ser de Cristo. Ele não está escrevendo para pessoas que não foram batizados, nunca tomaram a ceia e não fazem parte do corpo de Cristo. Ele está escrevendo para a igreja. Vamos pausar aqui e eu quero começar no Velho Testamento e mostrar algo para vocês, para a gente chegar nesse ponto aqui do Hebreus 12. Voltamos para Isaías 35 e veja o que Deus ele promete através da boca do seu profeta. Em Isaías 35, ele fala assim, Isaías 35, 3, fortalecei as mãos fracas e firmais os joelhos trementes. Isso parece que acabamos de ler em Hebreus 12, onde ele fala, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Mas ele continua aqui, em 35 de Isaías, verso 4. Dizei aos turbados de coração, sede fortes,
não temais, eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus, ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo, e a terra seca se tornará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de água, e nas habitações em que jaziam os chacais haverá erva com canas e juncos, e ali haverá uma estrada, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ela, mas será para aqueles, os caminhantes, até mesmo os loucos não errarão. Por que um caminho de santidade? O que está acontecendo aqui? Deus está profetizando através da boca do seu profeta que ele ia operar poderosamente e por causa dessa operação, você e eu deveríamos nos fortalecer. Ele diz assim, fortalecei as mãos fracas, firmai os joelhos trementes, dizei aos turbados de coração, aqueles que estão fracos, frágeis, desanimados, ele está dizendo, se fortalece, levanta e anda e vai. Por quê? Porque ele ia fazer os olhos dos cegos ser abertos, os coxos saltarão, a terra seca se tornará em lagos, terra sedente em mananciais de águas, e ali haverá uma estrada chamado o caminho de santidade. Por quê? Ele está profetizando para um povo que dizia ser de Deus, um povo santo, um povo chamado do Egito, um povo especial, e ele está dizendo, eu vou ter que fazer um caminho, o caminho da santidade. Por quê? Porque ele vai falar em Isaías 65, verso 2. Deus falando, estendi as minhas mãos o dia todo a um povo rebelde que anda por caminho que não é bom após os seus pensamentos. Deus, ele estava ali o dia todo. Imagine você com seu filho, sua criança, o seu cachorro, e você chamando o dia todo. O cachorro, vem cá, vem cá, vem cá. E você fica o dia todo chamando seu filho, seu cachorro, e nunca vem. E aí você olha, por quê? Porque eles estão andando segundo os caminhos dos seus próprios pensamentos. Eles foram no caminho da rebelião, eles foram no caminho do pecado, eles foram no caminho da inveja, eles foram no caminho da mentira, eles foram no caminho do adultério, eles foram no caminho da idolatria, eles foram no caminho da incredulidade, eles foram no caminho dos outros deuses, dos deuses dos ímpios, eles foram no caminho do engano e da rebelião, eles foram no caminho de coração duro. Esse era o povo de Deus. E Deus olha isso. Eu estendi as minhas mãos o dia todo a um povo rebelde. Eu vou levantar um caminho de santidade para que os gentios e os judeus possam andar nesse caminho da santidade. O título da pregação hoje é Fortalecei-vos no caminho da santidade. Deus, ele profetiza agora que ele ia levantar um caminho para você e seus filhos e sua igreja, um caminho de santidade, onde você podia correr e andar com firmeza. É por isso que ele diz, fortalecei as mãos fracas, os joelhos cansadas.
e anda neste caminho. Aqui em Isaías 35, ele profetiza isso. E passa um tempo, um período longo. E de repente, uma voz quebrou o silêncio. Uma luz penetrou as trevas. A voz que clamava no deserto. João Batista. Vê a linguagem dele. Mateus 3. Rapidinho. Estamos voltando para Hebreus agora. Mas aqui em Mateus 3, ele vai falar assim. Verso 2. Vamos começar no 1. Mateus 3, 1. Convicto, né? Mateus 3, 1. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Aí ele vai falar em Lucas, segundo o que está escrito, falando sobre João Batista de novo, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo o vale se encherá e se abaixará todo o monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão. Ou seja, voz que clama no deserto, ele vem preparando o caminho do Senhor. Então, todo lugar alto tem que ser baixado e todo vale tem que ser levantado para que haja um caminho de santidade, um caminho reto, um caminho que vai até Cristo, um caminho perfeito, aquele caminho da santidade. Isso foi a obra de João Batista e Jesus, depois ele veio para terminar esse caminho da santidade. Esse lugar reto, esse lugar plano. Imagine se Castelo Branco fosse estrada de chão. Não daria 120 por hora, 140, 180 como os motos fazem às vezes. Ia ser 30 com aqueles caminhões. É isso que Jesus e João Batista eles estão fazendo. É como se fosse uma estrada de chão, de terra, buracos, para cima e para baixo. E você precisa de um carro de 4 rodas para passar. E aí Deus diz: eu vou agora fazer um caminho reto, um caminho bom, o caminho da santidade. Endireitai as suas veredas. Preparai o caminho do Senhor. Deus, ele levanta esse caminho, ele prepara esse caminho, e ele deixa esse caminho para a sua igreja andar nela. E a pergunta é: estamos andando naquele caminho de santidade ou não? Estamos como aqueles do passado que foram para o caminho das mentiras, para o caminho do engano, para o caminho da hipocrisia, pelo caminho de homens falsos, ideias falsas, adultério, mentiras, ou estamos no caminho da santidade? Agora chegamos em Hebreus 12, voltando para lá, e ele escreve tudo isso com uma preocupação de que eles não deixam esse caminho da santidade. Portanto, Hebreus 12, 12, portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei o que? Veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segue o caminho.
Qual caminho? Segue a paz com todos. Nós queremos, meus irmãos, nós queremos andar em caminhos de conflito, de briga, de murmuração, queixando, fofocando, falando mal. Ou nós queremos o caminho da paz? Veja, quando a igreja ela fica nisso aí de murmurar e reclamar e criticar e briga, todo mundo começa a ficar com mãos cansadas, joelhos desconjuntadas, o caminho fica ruim. Eu me lembro uma vez que eu estive com um grupo de jovens, minha esposa estava junto, e nós estávamos fazendo trilha numa floresta que não conhecíamos, e ficou mais escuro, e do nada perdemos o caminho. Não sabíamos onde estávamos. Não tinha sinal no celular para fazer ligação. Só funcionava o GPS e as mapas que o irmão da minha esposa tinha baixado no celular. Então a gente via que estamos aqui e sabíamos que o carro está mais ou menos aqui. Então vamos ter que pegar essa direção. Só que era uma subida, não tinha trilha. Era folha no chão, árvore caído, e a gente tentando continuar e foi difícil. E as mãos começaram a ficar cansadas, os pés cansados, que não houve um caminho. E quando há briga, quando há conflito, críticas, eu não estou falando de um conflito bom, onde é um conflito entre as trevas e a luz. Não. Mas seguir a paz com todos é fazer veredas direitas para os nossos pés. Ele vai dizer, e a santificação é o caminho da santidade. Não podemos desviar para nenhum tipo de pecado. Nenhum, não há exceção. É um caminho da santidade. Seguindo esse caminho, a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não podemos desfalecer ou desanimar em sermos pessoas santas. Ele disse, sede santo como eu sou santo. E esse é o caminho que ele prometeu lá em Isaías 35, que vocês ouviram e viram com seus olhos, o caminho da santidade. Segue a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Onde estão seus pés neste momento? Eles estão andando no caminho santo? Eles estão em lugares santos? Ou eles desviam para mentiras, enganos, hipocrisias e todo outro tipo de pecado? Ele continua, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Ele continua, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Há um grande desvio nesse caminho da santidade, meus irmãos. O desvio se chama o desvio da amargura. Você está andando em caminhos de amargura? Você tem ódio e raiva de alguém que maltratou você, que fez o que não deveria com você? Você tem que perdoar. Porque se você não perdoar, você está contaminado, essa raiz de amargura brotou dentro de você e você deixou os caminhos santos de Deus. Suas mãos estão cansadas, seus joelhos desconjuntados e a vida não está dando certo. Você anda pesado, carregado, triste, perturbado. Por quê? Porque você deixou os caminhos santos de Deus por causa do caminho da amargura. Você tem que perdoar. Chega para Deus e fala assim, Senhor,
eu perdoo o nome. Fala o nome da pessoa. Eu perdoo aquele irmão lá, eu perdoo aquela pessoa lá. Porque essa vai te fazer desviar do caminho santo de Deus se você não perdoar. E ninguém seja fornicador ou profano, como Esaú, que por uma refeição vendeu seu direito de primogenitura. Os caminhos santos de Deus não permitem ser profano ou ser fornicador. Claro, isso significa fornicação, uma relação sexual antes do casamento, mas também significa você trocar algo precioso, algo que não é de muito valor, você receber algo que não é de muito valor e perder algo precioso. O fornicador, ele fala assim, não vou esperar ter o casamento. Então vai lá e agrada a carne. Mas quando chega o dia do casamento, por mais que pode chorar e arrepender, não há como voltar ao estado que era antes. Acabou. Não pode chegar lá no seu casamento e dizer, eu sou um virgem diante de Deus e dos homens. Perdeu a chance. Ninguém seja fornicador. Ninguém pega algo precioso e troca por apenas uma comida, rápido e fácil, na sua vida espiritual. Ele vai dizer agora, olha verso 18, isso é forte. Porque não chegastes, estamos num caminho, o caminho da santidade. Não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, e ao sonido da trombeta, e a voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais, o que não podiam suportar, o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado o passado com um dardo. E tão terrível era a visão que Moisés disse, estou todo assombrado e tremendo. Mas, olha o que diz, chegastes ao monte Sião. Esse caminho de santidade não nos leva para a lei, não nos leva para Moisés e não nos leva para o monte Sinai, onde Deus deu a sua lei. Ele explica do capítulo 1 até capítulo 12 que Jesus foi o melhor sacrifício, Jesus foi o melhor cordeiro e que o sangue de bodes e de cordeiros não podia tirar os nossos pecados. E por isso que o Velho Testamento está indo e o Novo está sendo inserido. Agora é o Novo. Não pensa você que o caminho da santidade vai te levar para a lei, para Moisés, o Monte Sinai. Chegastes, olha onde nós chegamos por esse caminho. Ao Monte Sinai. Perdão. Não, Monte Sinai não. Ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos. A universal assembleia, igreja dos primogênitos que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Olha o nosso destino, meus irmãos. Monte Sião, assembleia de milhares de anjos, Jerusalém celestial, Jesus, o mediador de uma nova aliança, a universal assembleia, igreja dos primogênitos. Olha esse caminho de santidade, onde isso nos leva. Que coisa tremenda. E a pergunta é, onde estão seus pés? Onde estão seus pés? Aonde você está? O que ele está dizendo? Cuidado
levanta as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Por que mão cansada? Porque uma vez a sua mão pegava a espada do Espírito, a palavra de Deus. E você sabia manejar bem essa espada. Você pegava com as mãos, segurava, usava na guerra, na batalha. Você lia a palavra, orava sobre a palavra, meditava sobre a palavra. Você usava isso, tinha nas suas mãos. Mas algo aconteceu e as mãos ficaram cansadas. Você está com a espada, mas está lá embaixo. Você não está preparado para a guerra, para avançar nesse caminho da santidade. Os joelhos desconjuntados, você não está progredindo na fé. Você não está avançando no caminho da santidade. Você fica cansado. Cuidado, cuidado, que você não desvie por um caminho de amargura, por um caminho de mornidão, por um caminho de engano. Cuidado! Tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos cansados. Aonde estão seus pés nesta noite? Você está no caminho da santidade? Você está indo para o Monte Sião, a cidade do Deus vivo? Qual é o seu destino? Aonde estão seus pés? Fortalecei-vos no caminho da santidade, e ali haverá salvação. Você sabe? Deus, Ele quer te usar. Eu não tenho dúvida disso. Mas Ele precisa de mãos fortalecidos. Homens e mulheres que podem correr, que podem andar, que podem persistir nesse caminho da santidade. Tive uma experiência hoje, no culto em que fomos, estávamos orando e cantando, e vinha assim pensamentos na minha mente sobre Jesus, sobre algumas coisas da Bíblia, como raio, vinha. E eu quase chorando, não conseguindo segurar as lágrimas ali, pensando, minha mente assim cheia, e era como se pensamento após pensamento vinha como raio. E aí daqui a pouco, está aberto se alguém quiser compartilhar algo. Eu quero. O irmão Daniel, você tem algo para dizer? Eu não queria falar, mas eu pensei. Tenho que falar. Tudo que está sendo falado comigo. Se eu não tivesse falado, eu teria negado Jesus. Nós somos o corpo de Cristo. Nós não fazemos isso para a nossa glória. Mas se Cristo vai agir, vai ser através das suas vidas. A cabeça não age sem a mão, sem as pernas. Então, eu falo isso para te fortalecer nesse caminho da santidade. Deixa Deus te usar. Não porque você é importante, de forma alguma, mas porque você faz parte do corpo de Cristo. Não deixa as mãos cansadas. Ah, Senhor, não, eu não. Quando Ele quer falar, deixa Ele falar através da sua vida. Fortalece as suas mãos. Seja como mais na casa, falando com seus filhos, seja oportunidades na rua, no trabalho, o que for. Deixa Deus te usar e deixa seus pés e suas mãos serem fortalecidos neste caminho da santidade. Aonde estão seus pés? Aonde você está correndo? Você não desviou, né? Permanece fiel neste caminho da santidade. Vamos orar.